Pensa, cara, era aniversário de 10 anos do golpe. O Brasil comemorando o triunfo da moral e dos bons costumes, e aparece por aqui um gringo vestido de mulher, com maquiagem ao redor dos olhos, que decapitava bonecas com um machado e tinha sua cabeça cortada por uma guilhotina. Sem falar nos boatos de que ele comia animais vivos e o cara era logo um americano. E sabe do que mais? Ele mostrou o show pra censura brasileira e os caras deram joinha. E ele juntou mais de 100 mil pessoas no primeiro show de rock internacional aqui no Brasil. Não foi tudo mil maravilhas não, tá? Teve confusão, gente ferida, ingresso falsificado, 1000 latas de cerveja, mas foi um acontecimento e um choque de gerações no país. Essa é a história da passagem de Alice Cooper pelo Brasil em 74. Esse show em 74 não foi assim a primeira vez que um roqueiro gringo pisou no Brasil. Abril de 1958, Bill Haley, um dos primeiros cantores identificados como rock and roll, aterrissa no Brasil. Teve mais gente nos anos 50, mas cara, depois da invasão britânica, todo mundo passou reto por aqui. Quem é que iria voar pra cá? Um país com fama de caloteiro, desorganizado, foi aí que entrou na jogada um cara chamado Marcos Lázaro. Ele nasceu na Polônia, morou na Argentina e veio para o Brasil, onde construiu uma carreira de empresário e homem do showbiz. Lázaro conseguiu o que os gringos queriam: dinheiro adiantado, $100 mil, para trazer um show do Alice ao Brasil. O Marcos não era um empresário do rock, mas ele farejava o lucro e viu no rock de horror um potencial alto de ganhos por causa do burburinho que ele estava provocando na Europa e nos Estados Unidos. Mas quem era Alice Cooper? E que burburinho era aquele? O nome verdadeiro dele é Vincent Damon Furnier. Ele nasceu em fevereiro de 48 em Detroit, filho de um pastor que sonhava em ver o filho pregar a palavra. Em 64, com 16 anos, ele montou sua primeira banda que fazia paródia dos Beatles. A brincadeira chamou a atenção e eles viraram os Spiders, que depois virou o Nas. Como já tinha uma banda com aquele nome, daí eles viraram Alice Cooper. A ideia com esse nome era chocar o adulto americano médio, conservador, que andava estarrecido com os ideais hippies do amor livre. Alice era para ser o nome da banda de início, e não do Vincent. Com o tempo é que ele ficou conhecido como o Alice. Era um nome feminino, mas eles também começaram a se vestir com roupas de mulher. A performance e o som deles ficavam cada vez mais agressivos, indo do psicodélico ao hard rock. A formação clássica se completou em 68, Vincent nas vozes, Glenn Buxton e Michael Bruce nas guitarras, Dennis Dunaway no baixo e Neil Smith de batera. Na real, a banda não estava saindo do lugar, até que um cara chamado Shep Gordon descobriu eles e apresentou ao multifacetado músico e produtor Frank Zappa. Frank marcou o encontro do cara às 7 horas, não disse se era nem da noite nem da manhã. Alice e seus parças chegaram às 7 da manhã. Aí ele disse: cara, vocês tocam rock psicodélico às 7 da manhã, vocês são do cara. Vou contratar. Sério, cara, foi assim. Nos palcos, o Alice Cooper já tinha uma veia teatral, mas as coisas subiram de nível quando surgiu um grande boato de que ele comia animais vivos. Essa história aconteceu em 69 num festival no Canadá. Naquele show, eles decidiram abrir travesseiros de penas e jogar tudo no palco. De repente, uma galinha aparece do nada. Vincent pegou o bicho e jogou na plateia, achando que ele ia voar. E a própria galera arrancou os pedaços da galinha, jogando as partes de volta no palco. Rolaram reportagens sensacionalistas acusando a banda de matar animais. Sabe o que é que o Frank Zappa disse? Mano, deixa a imprensa falar. Os primeiros LPs do Alice Cooper, de 69 e 70, quase não fizeram sucesso. Então, eles saíram de Los Angeles, que era o lugar do ácido, era uma galera que pedia paz, enquanto Alice tinha uma performance violenta. Eles foram para um outro canto do país, o meio oeste. Ali sim, eles foram aceitos. Ainda em 71 saiu o LP Love It to Death, Ame Até a Morte. Era a última chance para eles fazerem sucesso, senão iam pra rua. A música I'm 18, ou Tenho 18 anos, que é sobre as inquietações e dúvidas dessa fase da vida, bateu fundo nos jovens americanos e chegou à posição 21 nas paradas. A turnê agora tinha lutas simuladas, cadeira elétrica, coisas desse tipo. Aí veio a primeira tour europeia, contrato renovado. No mesmo ano saiu Killer, Assassino,
com os hits Under My Wheels e Be My Lover. Os shows viraram uma grande contestação da moralidade ocidental, com cobras se enrolando no vocalista e até enforcamentos simulados. Em 72, Alice Cooper lançou um dos seus maiores clássicos, School's Out, que é sobre o fim das aulas na escola. No Reino Unido, esse foi primeiro lugar, mesmo com uma campanha para banir a música e a banda do país. O glam rock estava no auge. Jovens amavam as bandas e seus pais as condenavam como um espetáculo de horror. Mas o maior sucesso comercial da banda foi Billion Dollar Babies, de 73. Dele saíram os hits No More Mr. Nice Guy e Elected. No more Mr. Nice Guy. A turnê agora tinha bonecas decapitadas com um machado. O próximo LP do mesmo ano foi o que trouxe Alice Cooper ao Brasil, Muscle of Love, Músculo do Amor. Ele não repetiu o sucesso dos anteriores e a banda já estava tendo uns desentendimentos. Para trazer o Alice Cooper ao Brasil, primeiro Marcos Lázaro teve que achar os representantes dele lá nos Estados Unidos, mandou um zap para os caras, um DDI, na real, né? Em fevereiro, 4 empresários e produtores vieram ao país para dar aquela ronda, né? Ver as coisas com os próprios olhos. Um outro produtor brasileiro que ajudou nessa etapa foi o Carlos Alberto Sion. Eles entregaram então os $100 mil antecipados de cachê, fora os outros custos com a produção, né? E receberam a lista de exigências do cantor. 3 caixas de cerveja Budweiser por dia e 3 da Long Neck Michelob, um galão de suco de maçã e outro de suco de laranja, 2 caixas de Coca-Cola, uma de Ginger Ale. Ao lado de sua cama ele pediu 2 garrafas de whisky bourbon de uma marca canadense. E tinha mais, 2 limousines, motoristas que falassem inglês, um ônibus e 2 caminhonetas. Inicialmente foram combinadas 5 datas, em São Paulo, Brasília e no Rio, nos meses de março e abril. As primeiras notícias na imprensa saíram em fevereiro. Dizia-se que as letras falavam de necrofilia e violações sexuais. Autoridades, psicólogos e sociólogos ainda não se definiram se Alice, com seus shows demoníacos, todos de orientação sexy variada, é ou não é uma ameaça à sociedade. Enquanto isso, seu êxito cresce, escreveu uma revista. A imprensa acompanhou a chegada de Alice no dia 28 de março. Ele desembarcou e seguiu para uma suíte no Hotel San Rafael, no centro de São Paulo. Um dos poucos, aliás, que aceitaram receber a banda. Estavam esperando o representante do diabo na terra, mas na real descobriram que o cara era bem brincalhão. Na real, os brasileiros não conheciam muitas músicas da banda, cara, mas é que era um acontecimento, um rockstar americano vindo tocar no Brasil. Por isso, quase todos os ingressos já tinham sido vendidos para o primeiro show com 2 dias de antecedência. Esse primeiro show foi marcado por centro de exposições do IMB, bem maior do que o centro de convenções, que é onde aconteceram os outros 2. A ideia era lotar o lugar. Os ingressos custavam 20 cruzeiros, o que daria R$23 em valores de hoje, pelo menos segundo o IBGE. Depois eles deram uma tumultuada entrevista num restaurante. O Alice já chegou dizendo que trocou a cerveja importada pela brasileira, porque descobriu que a nossa era muito melhor. Depois falou, nunca matei animais no palco, como dizem. Meus shows não tem nada de erótico ou pornográfico. A mente das pessoas, sim. Sobre a violência ele ainda comentou, não gosto de violência, faço um show para divertir o público e não quero que ninguém fique machucado. Acho que há muito mais violência na televisão e nos desenhos animados do que no meu espetáculo. Do lado de fora, havia cerca de 500 pessoas tentando chegar perto. A PM teve que mandar gás lacrimogêneo para o povo ir embora. A banda saiu dali escoltada nas viaturas e mal conseguia sair dos hotéis quando esteve no Brasil. A produção teve que abrir mais uma data em São Paulo por causa da grande procura e o show de Brasília foi cancelado. No dia 29, a banda se apresentou para um grupo de censores. Vincent disse na época que ele mesmo se ofereceu para fazer isso e ganhar uma espécie de aval. E mesmo com todos aqueles números malucos, guilhotina e os cambal, os censores aprovaram. Aí chegou o dia 30 de março, sábado, e milhares de pessoas lotaram o pavilhão do IMB. Era uma molecada entre 13 e 18 anos que veio de várias partes do país, alguns acampados desde a quinta-feira. A PM usou jatos de água para acalmar o povo. Aí, quando os portões foram abertos, começou um outro empurra-empurra, todo mundo querendo ficar na frente do palco. A banda de abertura era a Som Nosso de Cada Dia, de rock progressivo. Pediram calma no microfone porque várias pessoas estavam ficando feridas, já estavam desmaiando e indo para o ambulatório. Aí beleza, 25 minutos de intervalo e Alice Cooper é anunciado. No começo foi um delírio. Muito gelo seco, flashes dos fotógrafos, refletores das equipes de TV, barulho. Alice surgiu com uma malha branca e botas de pele de leopardo, um figurino desenhado pela namorada. De repente, todo mundo queria chegar mais perto e começaram a prensar os policiais que separavam o palco do público.
Saca só. Naquela situação, os próprios PMs tentavam escapar desesperadamente, refugiando-se no palco, onde os guardas sacou de seu revólver, sendo desarmado por um jornalista e um fotógrafo. Quando as pessoas vizinhas viram a arma, o desespero foi geral. É o que escreveu a Folha de São Paulo. A coisa saiu de controle. Policiais e fãs subindo no palco para não serem esmagados. Até, cara, que um tenente da PM invade o palco, retira o cantor e o show para. Aí vai mais gente pro ambulatório. 30 minutos depois, Alice volta e diz em português: "Fiquem sentados ou o show não continua." A banda voltou a tocar, mas o clima já era outro. O público ficou até meio quieto, assistindo o cantor com a cobra, na guilhotina, com uma escova de dentes gigante e por aí vai. E depois a banda se mandou rapidinho dali. Mas, cara, tem uma outra história muito massa dos bastidores desse show e que tem a ver com o rock nacional. Sabe quem é que tava na primeira fila no IMB? Ninguém menos que Rita Lee. A Rita lançou naquele ano seu primeiro disco depois da saída dos Mutantes e estava na mesma onda glam, tocando com a banda Tutti Frutti. Rita queria ver Alice de perto, mas ela ficou decepcionada quando viu ele pisando na cobra. Ela foi resgatar o bicho. Passei a lábia no segurança do backstage e entrei. O show ainda rolava, não havia muito trânsito de gente por lá. Nessas, avistei o contra-regra com uma cobra no pescoço, tipo acalmando a pobre. De cara, fui com a cara do Roadie, um inglês chamado Andy Mills. Digamos que fomos um com a cara do outro. E 5 minutos depois, fugimos de lá levando uma gaiola com a jiboia. É o que ela contou na autobiografia de 2016. De maneira geral, a crítica falou mal do show. Chamava o cantor pejorativamente de Tia Alice, ídolo do rock bissexual, e o tratava como um enganador, um cara que se utilizava de truques baratos para encantar adolescentes e fazia apologia à violência. A revista Cruzeiro classificou o show de macabro, com invasão, desmaios e loucura total. Na época falou-se em 200 feridos, nenhum com gravidade, e 70 ou 80 mil pagantes. Mas hoje sabe-se que o público foi bem maior por causa de ingressos falsificados. O Ellis falou sobre a confusão. Ela é normal em qualquer lugar do mundo onde estão quase 100 mil pessoas juntas. Eu só lamentei ver várias pessoas comprimindo-se e, como resultado disso, ferimentos. Eu não queria que ninguém se machucasse. Os outros 2 shows em São Paulo foram bem menores, sem tumulto e, segundo os relatos da imprensa, até sem muita vibração do público, que era mais elitizado. Depois ele foi ao Rio e se hospedou no Copacabana Palace. O Maracanazinho recebeu tapetes de borracha, 1.800 cadeiras e um fosso de 18 metros para impedir o mesmo tumulto de São Paulo. Os ingressos ali custaram 25 cruzeiros e 150 no Canecão. Pro bem ou pro mal, o Brasil foi a despedida deles. Por causa das brigas, eles fizeram uma pausa logo depois dessa turnê e Alice só voltaria em carreira solo em 75. Ah, e lembra do Andy Mills? Ele acabou ficando no Brasil e engatou um romance com a Rita Lee. Ele seria o produtor de um dos maiores clássicos do rock nacional, O Fruto Proibido, de 75, uma história que eu conto no vídeo de Ovelha Negra, o link também apareceu aqui em cima e tá lá embaixo. No final, o balanço dessa história teve 2 lados. Por um deles, serviu como experiência para o Brasil e também serviu para os empresários gringos saberem como é que era trabalhar aqui. Os americanos e europeus consideravam o Brasil uma terra virgem em termos de rock and roll e falavam que se a turnê do Alice Cooper fosse bem sucedida, nomes como Rolling Stones e Led Zeppelin poderiam passar por aqui já naquele ano. Só que não foi o que aconteceu. Para se ter uma ideia de como nós éramos vistos, eles tiveram que vender o Brasil para eles como um lugar de farra, de sol e diversão, e não como trabalho. Só que ninguém estava preparado para o nível de paixão dos brasileiros. A segurança foi ineficiente e o espaço do primeiro show foi mal dimensionado. Pior, cara, logo que a equipe desembarcou no Brasil, parte do equipamento continuou no avião e foi parar em Buenos Aires, alimentando a nossa fama de país desorganizado. Até houve uma sondagem do Led Zeppelin e Jimmy Page viajou para o Brasil, mas incrivelmente nenhum empresário brasileiro quis bancar a empreitada. O show do Alice Cooper tinha mostrado para eles que rock and roll dava muita dor de cabeça, apesar do dinheiro. Foi só 11 anos depois que o Rock in Rio começou a colocar ordem na casa e o Brasil começa a ser respeitado. Hoje, o jeito passional com que os brasileiros tratam seus ídolos é bem conhecido e utilizado sabiamente por muitos gringos para bombar suas reproduções no Spotify. Os shows e festivais, nem se fala, são outra realidade. E muitos cantores, como o próprio Alice, voltam para cá exatamente para sentir o calor que eles não encontram no hemisfério norte. Era isso, e a gente se vê em junho no Best of Blues and Rock.